Aleluia, glórias a Deus, santo e poderoso, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, é o Senhor Jesus Cristo, Pai da eternidade, Príncipe da paz, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que está aqui, porque quando dois ou mais se reúnem, ele se faz presente e existe um povo que tem fome, que tem sede desta dependência total do Senhor, que tem interesse e se mobiliza para buscar, em primeiro lugar, o reino, a justiça deste Deus santo e poderoso, que é vivo, que é real e que se manifesta poderosamente, nos conduzindo pelos lugares celestiais, nos conduzindo em boas obras de antemão preparadas, para que o bom perfume de Cristo seja exalado, para que os propósitos eternos da sua graça se cumpram, para que a vontade perfeita, boa e agradável dele se cumpra em nós e através de nós. Por isso, comece adorando ao Senhor essa manhã, Deus bendito, Deus amado, Deus de toda glória, Deus de todo poder. Nós reconhecemos que sem Ti não somos nada, que Tu és o nosso amigo, o nosso provedor, o nosso Senhor. O senhorio de Deus nos traz uma dependência total, uma anulação da nossa vontade em função da condução perfeita do Senhor. Obrigado, meu Deus, queremos nos submeter a cada dia mais ao teu chamado, à tua agenda, e se está no teu coração, revelá-la a nós, mostrar, apontar o caminho, nos deixar, nos permitir enxergar com mais clareza. Estamos aqui, Senhor, na torre de vigia para isso. Estamos aqui para Te adorar em todas as circunstâncias e aprender de Ti, aprender contigo, aprender com a Tua voz que chega ao nosso coração. Aleluia. A Ti todo louvor e adoração. Te exaltamos, Te bendizemos, porque fomos criados para isso, Senhor. Priorizamos o reino e recebemos de Ti o acréscimo de visão, o acréscimo desta confiança na fé, desta comunhão perfeita que o Senhor tem ativado nesse tempo. Muito obrigado, meu Deus. A Ti todo louvor, glória e exaltação para sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Sejam bem-vindos, meus amados irmãos. Nós estamos aqui nos reunindo diariamente, neste horário, 7 horas em ponto, para termos este momento de devocional, de aprendizado da palavra e de oração. Orai sem cessar. Hoje é o 19º, encontro de número 19 que nós estamos vivendo com base em uma visão que o Senhor nos deu de pelo menos 30 dias seguidos desse momento de oração sem cessar, e o Senhor tem se revelado de uma maneira tremenda aos nossos corações, e eu creio que assim o fará nesta manhã novamente. O texto que ele nos inspira está em Salmos, capítulo 103. Salmos 103, e o tema: princípios e propósitos. Aleluia. Princípios e propósitos. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Salmos 103. O texto todo é muito forte, é tremendo. E olha, os pássaros estão louvando ao Senhor com intensidade, que bênção. E começando no versículo 13, então, eu quero chamar a atenção do 17 e do 18, mas vamos aqui começar do 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar.
Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Deus bendito, Deus amado, Deus poderoso, Tu és santo, Tu és bom, o Senhor é maravilhoso, digno de toda a glória. E nessa hora que o Senhor quer falar conosco, se revelando por meio da palavra, que diminuamos e Tu cresças, que seja a mente de Cristo ativada em cada um de nós agora, nos trazendo a direção, a resposta, sim, nos trazendo a iluminação dos olhos, não com base nas bênçãos que alguém pode estar aí buscando ou desejando. Não, esse não é o foco da vida de oração. Mas relacionamento, dependência total do Senhor, conhecer de glória em glória, de fé em fé, os desígnios eternos do Senhor para nós. Esse é o nosso objetivo, através da oração, Senhor. Nós estamos aqui submetidos a esta revelação, que se cumpra nessa hora. Eis-nos aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus, santo ao Senhor. Estamos debaixo de uma palavra, de um querer, de um mover que não é humano. E eu quero começar com uma reflexão que vai ser uma introdução desta principal de princípios e propósitos. O Senhor Jesus, ele tinha o hábito de orar. Quando ele se retirava para algum lugar onde ele poderia se concentrar, poderia se dedicar intencionalmente àquele momento, ele fazia isso de maneira intencional. Ele não fazia isso de forma distraída ou de uma forma pouco... Ele não deixava de priorizar a oração. Quando ele parava para orar, era algo planejado, intencionado, que ele fazia de maneira séria e comprometida. Então, a primeira revelação que o Senhor quer, já trazendo aqui princípios para nós, que a nossa oração não seja uma oração distraída, não seja, Senhor, Tu sabes, amém, não seja aquela oração sonolenta, né? Não seja algo que esteja conflitando com o nosso cansaço físico, mental ou com muitas outras coisas. Nós possamos ter essa disciplina de nos acostumarmos a parar para orar de uma maneira diferente, de uma maneira intencional, proposital. Se prepare para esse momento, deseje esse momento, porque nós nos acostumamos, né, com coisas. Agora pense, se você tiver uma audiência com um governante, com um juiz, com um médico que seja, uma consulta, você vai se preparar, você vai se deslocar, você vai estar ali no horário combinado, você não pode atrasar, eles até podem, você não, e ali você vai ter uma direção para aquilo que você está buscando com aquelas pessoas. O nosso rei, o rei dos reis, ele está em nós. Mas isso não prescinde da nossa reverência, da nossa busca, no sentido de oferecer a ele o nosso melhor.
Nós acabamos nos acostumando nesse diálogo interno com Deus contínuo, e Ele ouve, claro, e Ele acolhe, e Ele está presente, e Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Mas vamos experimentar fazer diferente, vamos experimentar nos livrar de qualquer outra situação para chegarmos ao trono e para orarmos e alcançarmos e recebermos dele em ocasião oportuna o socorro. Isso revela a intenção real do seu coração, de honrar o rei, de se colocar diante dele de uma maneira intencional, anulando a sua carne, anulando a vontade do seu corpo, do seu coração. Precisamos nos submeter a ele. Receba isso em nome de Jesus. Receba isso como prática, como um costume, como um hábito a ser desenvolvido, a ser implantado na sua rotina também. Vamos fazer isso juntos. Isso vem da parte do Senhor. E agora sim, em cima daquilo que Ele quer para nós, estamos aqui atentos, estamos aqui focados para ouvirmos a voz do Senhor, para recebermos dele instruções. E nessa condição, ele se revela como Pai, nós somos seus filhos, ele nos deu poder de filhos, aleluia, e ele se compadece. Esse temor não é o medo, mas é a reverência em alto grau que nós temos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então nós precisamos estabelecer isso como regra de vida. O Senhor quer mostrar para nós que existem princípios e cumprimento de propósitos que devem fazer parte da nossa vida. Então esse aqui já é o princípio, talvez um dos principais, o princípio da honra. Honrar a Deus, não só com a boca, com o coração, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento. Olha, começar o dia orando, mas se preparando para esse momento de uma maneira intencional, diferente, certamente vai revelar coisas tremendas a respeito dessa nossa relação que ele tem conosco, hein? Glórias a Deus, temos experimentado isso aqui. Pois ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Não há nada que o homem tenha que venha transformar a vida de alguém. Nós não precisamos nos provar para ninguém, ficar mostrando coisas para as pessoas, para que as pessoas pensem e achem que somos isso ou aquilo. Isso não existe, isso é vaidade. São valores carnais, humanos, que o Senhor não valoriza. Ele conhece os nossos potenciais, as nossas virtudes, capacidades que Ele mesmo deu, afinal de contas. E Ele sabe também das dificuldades que nós temos, muitas delas resultado, fruto de pensamentos, sentimentos, atitudes, ambientes, relacionamentos com pessoas. Vão nos moldando, vão nos forjando, vão culturalmente nos adaptando, nos fazendo, nos moldando a uma sociedade. Mas a nossa sociedade é do céu. Estamos vivendo uma guerra espiritual aqui nesta terra. Somos soldados de um exército cujo general é Cristo, já venceu todas as batalhas e me faz e te faz vencedor. Porque ele nos reveste com a sua armadura. A armadura que a Bíblia fala em Efésios 6 é de Deus. Tem as medidas dele, aleluia. E quando usamos essas peças da armadura, estamos em obediência, vivendo aquilo que ele quer. Então não se trata de nós somos pó. Os seus dias, quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, soprando nela o vento desaparece, não conhecerá daí diante o seu lugar. Ou seja, somos passageiros, somos efêmeros, estamos aqui numa peregrinação, numa leve e momentânea tribulação. E as pessoas se apegam às coisas, se apegam a aquilo que elas julgam ter conquistado com a sua força, com o seu braço, e brigam por isso, guerreiam por isso, matam e morrem por isso. Quanta ganância, quanta inveja, quanta cobiça, quantos valores errados, pecaminosos,
fazem parte deste mundo que jaz no maligno, fazem parte do coração de tantos seres humanos que foram criados, sim, por Deus de maneira reta, e por causa da astúcia do pecado, o homem se envolve com esses desejos que vão se enraizando no seu coração e tiram o foco de Deus e colocam o foco em si mesmos. É a idolatria que o homem desenvolve pelas coisas. E às vezes valorizando até mais as coisas do que as próprias pessoas. Quantos de nós já tivemos experiências, já vimos outras pessoas sofrendo por causa das coisas e ignorando a dor, o sentimento das pessoas. São princípios que levam a propósitos. O Senhor está aqui se revelando no versículo 17 e o 18. Mas, aleluia, a misericórdia do Senhor, essa palavra, ela da essência da etimologia original é fidelidade pactual. Mas a fidelidade pactual do Senhor, um pacto de amor, uma aliança, a misericórdia, o amor incondicional do nosso Deus, do Senhor, daquele que tem o senhorio sobre as nossas vidas, é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem. Interessante que ele não fala que é sobre todos os seres criados que já passaram na face da terra. Ele fala que é sobre os que o temem. Então, Senhor não é um pronome de tratamento que você usa para se dirigir a uma pessoa mais velha ou a uma autoridade. Senhor aqui é amo. É aquele que tem poder de controle total sobre o servo. Logo, este servo, ele não tem vontade própria. Ele está submetido à vontade do Senhor, do seu Senhor. Esta é a definição da palavra Senhor. Então, quando nos dirigimos a Jesus como nosso Senhor, estamos falando, não é a nossa vontade, é a tua. Estamos aqui submetidos a ela. Aleluia. Então, a misericórdia, esse amor, essa fidelidade pactual do nosso Senhor, daquele que tem um controle absoluto de tudo, é de eternidade a eternidade. Está compreendendo uma dimensão que não é a nossa nesse momento. Espiritualmente, sim, nós fomos criados por Ele em espírito e retornaremos, depois que a nossa carne voltar ao pó, para viver com Ele a eternidade. Então, é algo espiritual, é algo tremendo, a misericórdia do Senhor, e isso é para aqueles que o temem, para aqueles que foram postos para esta obediência de ver nele este senhorio, de se submeter a esse senhorio. Isso não é algo carnal, isso não é algo humano, provocado por uma vontade que o homem mesmo desenvolveu. Não, Deus coloca o querer, Ele efetua o realizar, Ele é o Senhor, Ele atraiu, está nos atraindo a esse movimento. Aleluia! Ele está se revelando, a palavra dele é irresistível, Ele é o nosso Senhor. Aleluia! Sobre os que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Há uma promessa para as nossas famílias, para as gerações, para aqueles que temem ao Senhor. 18. Para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Meu amado, minha amada, estamos debaixo de uma revelação muito forte. O Senhor está aqui se mostrando como um Deus da aliança. O povo no deserto quebrou esta aliança e consequências vieram. Ao anular a aliança, o povo estava sujeito às consequências daquela atitude. E assim o Senhor fez, veio o exílio, vieram diversos momentos de destruição, de derrota em batalhas, de prisão, de perdas, enfim. Resultado de um princípio quebrado. Então, o Senhor estabelece princípios e propósitos. É a famosa lei da ação e da reação.
E nós temos que estar atentos a isso. Ele é o nosso Senhor e Ele é o Deus da aliança. E a aliança ela é bilateral. Aquilo que compete a Deus fazer, de ser esse provedor de princípios e nos aliançar a eles, já está feito, já está aqui sendo revelado. E nós estamos buscando e descobrindo e acessando isso a cada dia. Cabe a nós nos submetermos, aprendermos, orarmos e nos envolvermos cada vez mais com isso. Andarmos aí em vigilância, porque, querido, uma palavra que você ou eu liberemos em dado momento da vida, não tem nada a ver. Essa história do nada a ver é cultural. É a história do costume. Sempre fomos acostumados assim. O Senhor conhece isso, Ele sabe da nossa estrutura frágil. Mas nós não estamos mais no nível de receber leite espiritual, amados. Estamos recebendo alimento sólido. Estamos enxergando que Ele é o Senhor. E nós temos sido experimentados, provados e aprovados, avançando para níveis de andar, correr e voar. Água nos tornozelos, água nos joelhos, nos lombos e depois só atravessando a nado. O Senhor está mostrando, está se revelando coisas novas, grandes, intensas, viver coisas que nós nunca vivemos antes. Portas grandiosas. O que há preparado para este tempo, amado, é uma convergência profética para este ano. Que o Senhor está mostrando isso aos seus eleitos, aqueles que o temem, testificando em nossos corações essa boa vontade. Então existem preceitos, existem princípios que não podem ser apenas observados. Têm que ser guardados. E essa palavra guardar, ela remete à prática. E ele reforça isso, para guardar e cumprir. Guarda a aliança com os que se lembram dos seus preceitos e os cumpre. Não podemos dar a desculpa que nós esquecemos. Mas eu me distraí aqui, eu me esqueci. O esquecimento vem para aqueles que andam distraídos aí na vida. Nós estamos aqui atentos. Estamos aqui vigilantes. O Senhor nos chamou, orai e vigiai, não é isso? Então estamos aqui para lembrar sim dos preceitos, dia após dia Ele está nos lembrando e Ele está nos estimulando a cumprir. Ele está nos direcionando. O Senhor está dizendo, servo, a tua vontade é a minha. Então há aqui uma direção. Cumpra os meus preceitos, cumpra os princípios que você vai viver propósitos. Os meus propósitos passam primeiro pelo cumprimento, pela obediência aos meus preceitos, aos meus princípios. Quando a palavra diz, Paulo aos Romanos dizendo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. O que há aqui? Há uma ordem, uma sequência de fenômenos transformadores, que começa por um processo de metanoia, de transformação, de autotransformação a nível da mente. Mas não é a mente intelectual, para intelectualizar a fé. É a mente espiritual, que é renovada pela palavra. Essa transformação da mente, que é um princípio, leva ao acesso, ao desfrute, ao caminhar baseado naquilo que é bom, agradável e perfeito. Todos desejam acessar a perfeição de Deus. Todos desejam acessar a bondade do Senhor. Todos desejam acessar o que é agradável. O homem busca prazer imediato em tudo que faz. Em tudo que o ser humano faz, existe um desejo intrínseco de prazer imediato ou de prazer permanente. Mas a primeira coisa é transformar. Transformai-vos, mudança. Então muitas pessoas querem o resultado, mas não querem viver o processo. Querem o propósito, mas não querem guardar e obedecer o princípio. Querem a liberdade, mas não querem a disciplina que gera a liberdade. Isso está errado. Isso está errado. Então tudo aquilo que vem de forma sutil ferir, macular, enfraquecer o cumprimento de princípios, vai nos distanciar do acesso aos propósitos. E isso tem que ser combatido. A nossa luta não é contra carne e sangue,
contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais, simplesmente para fazer com que você não perceba a importância de alguns princípios que vêm sendo quebrados, porque ninguém nunca falou, porque você nunca prestou atenção. As pessoas andam aí preocupadas com o clipe do rapper que se vestiu de Jesus e colocou. As pessoas andam aí angustiadas com a guerra espiritual, porque no carnaval do Rio de Janeiro estava lá Lúcifer pisando em Jesus. Isso nos causa asco, nos causa repulsa. Sim, claro. Mas, amado, esse espetáculo de abominação, de carnalidade, de iniquidade, que pertence a este mundo que jaz no maligno, não tem parte conosco. Agora, quando você, que tem uma Bíblia, que frequenta um lugar chamado igreja, que se diz cristão, que está seguindo um caminho, não prioriza a vida de oração, ou até prioriza, mas ora de maneira contrária à palavra, buscando só as bênçãos, fazendo daquilo uma rotina de repetição de palavras enfadonhas, aí está a quebra de um princípio que faz com que esse mal todo avance na sociedade. Porque quando os princípios são quebrados, os propósitos não são vividos. Quando o bem silencia, o mal avança. O silêncio dos bons muitas vezes é ativado pela quebra de princípios, porque acham que estão fazendo a coisa certa, mas não estão. Da forma certa, mas não estão. O Senhor está nos alertando. O Senhor está nos mostrando que há necessidade de vivermos princípios. Aleluia! Vamos cumprir. Não se trata de sacrifício, não se trata de esforço humano, carnal, braçal. Não. Se trata de nos submetermos à vontade, de entrarmos no descanso, de ativarmos a fé com base na palavra, obedecermos, obedecer. A fé e a obediência andam juntas. A graça sem obediência aos princípios eternos é uma invenção do homem. É algo que gera desgraça. A graça de Deus transforma para que nós possamos viver os princípios eternos que Ele estabeleceu. Amém? Por isso, creia. O trono do Senhor está no céu, Ele domina sobre tudo. Vamos bendizer, vamos exaltar, vamos glorificar com os anjos, que são valorosos em poder, aqueles que obedecem à palavra, espíritos ministradores que o Senhor coloca ao nosso serviço também. E nós, que somos parte do seu exército, ministros seus que fazem a sua vontade. A adoração que vem de lábios que o exaltam, nasce no coração de quem o obedece. Não adianta dizermos que amamos ao Senhor se estamos aqui somente para reproduzir palavras que outros dizem. O Senhor quer ativar experiências conosco baseadas em cumprimento de princípios que nos levam a propósitos perfeitos. Você recebe essa palavra? Então vamos entrar em concordância de oração. Aleluia. Pai bendito e amado, Deus Todo-Poderoso, a cada instante, a cada dia, a cada momento que intencionalmente nos reunimos, com reverência, com santo temor, preparados, desejando este momento, o Senhor se revela de uma maneira tão extraordinária, tão poderosa, tão maravilhosa, iluminando os nossos olhos, lapidando a nossa mente, o nosso coração, removendo impurezas por meio da palavra, nos fazendo perceber coisas que precisam mudar. E eu creio, Deus, que o Senhor está nos ensinando também a orar, a nos acostumarmos com esse processo da oração, não focado em bênçãos, mas focado sempre naquilo que é do céu, é do reino. São os princípios eternos do Senhor que importam para nós. E é claro que isso vai implicar em mudanças, em transformações, e muitos acabam fugindo disso, muitos acabam apontando para a necessidade de ajuste de outras pessoas, mas o Senhor está falando conosco, o Senhor está mostrando que é necessário que esses ajustes, essas mudanças,
esse cumprimento de princípios que leva a propósitos, começa em nós, cada um de nós. Seja por uma visão religiosa distorcida, seja por um hábito familiar, por uma palavra, por comportamentos equivocados, por uma palavra mal colocada, mal dita, em momento errado, seja por ter que administrar consequências, por tolerar erros e achar que tem que ser assim, por viver de uma forma, um viver infrutífero e gerando assim um costume de um vitimismo onde a pessoa não consegue enxergar além e avançar para algo maior. Quantas coisas, Senhor Deus, foram embrutecendo, enrijecendo a vida de muitos eleitos que hoje estão debaixo de um acovardamento espiritual sem saber, que estão paralisados, que estão debaixo de um desânimo que não é apenas de ordem emocional, mas que tem afetado a sua caminhada espiritual, porque a força do poder transformador, do transbordo da palavra através dessa mente, desse coração, foi atacado com coisas suaves, com coisas pequenas, mas com o tempo isso foi se esfriando, o amor foi se esfriando. Mas o Senhor está nos despertando, aleluia, o Senhor está nos ativando. O Senhor está mostrando que são os princípios eternos que precisam ser observados com atenção. São princípios. Se outros não os cumprem, não podemos nos basear nos outros. Se existe toda uma força espiritual do mal atuando nessa sociedade para banalizar tudo, para banalizar a morte, para banalizar a imoralidade, para banalizar o erro, nós não estamos aqui para tomarmos forma deste mundo. Estamos aqui como baluartes da verdade, nós somos do reino. Existe uma aliança eterna sobre a nossa vida e temos um Senhor que direciona os nossos passos. E as suas palavras estão aqui, e Ele como, não uma mensagem, mas como uma pessoa viva está aqui, se revelando, nos mostrando. Este é o caminho. Ande por Ele. Ele pega na nossa mão e nos conduz nesse caminho. Meu Deus! Quantas confusões que as pessoas fazem, que nós fazemos, porque o nosso coração é enganoso. Quantas emoções feridas, afetadas por tantas coisas, sendo confundidas com princípios espirituais. Quantas coisas emocionais que são colocadas em oração, a nível de petição, para que o Senhor mude, sendo que na verdade o Senhor já liberou a palavra e a mudança ela ainda não se manifestou, porque muitos ainda estão distraídos, esperando que o Senhor faça algo que elas que têm que fazer. Meu Deus, esperando que outros mudem, quando na verdade existe uma trave ainda nos olhos. Meu Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, eu te bendigo, eu te exalto, para que a oração feita por nós seja um incenso suave. E por não sabermos orar como convém, nós cremos na intercessão do Espírito, que com gemidos inexprimíveis, aleluia, com a plena ação da mente do Espírito, intercede por nós, para que se cumpra a tua vontade, apesar da nossa tendência a descumprir os princípios. Meu Deus, em nome de Jesus, que se cumpra neste tempo uma renovação, um avivamento de dentro para fora em cada um de nós, baseado na tua palavra e no desejo irresistível de cumprir princípios eternos espirituais, não obras da carne sacrificiais para buscar uma justificação, não, mas a vida espiritual, conduzidos por ti com olhos iluminados, percebendo o movimento que o Senhor está gerando em nós de maneira saudável, crescente, forte, nos preparando para coisas grandiosas que o Senhor preparou para esse tempo. Aleluia! Que assim seja, meu Deus. Que assim seja, Jesus. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. A ti toda a glória, honra e louvor para sempre. Amém. Glória a Deus.
Adore ao Senhor aí nesse minuto final. Pai bendito, te adoramos. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias para sempre ao Cordeiro que venceu, santo e poderoso, ao Deus que nos dá direção, que se revela pela palavra. Aleluia. Glórias, honras, louvores a ti, Senhor. Somente a ti. Para sempre. Por todos os séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Santo, santo, precioso, poderoso, maravilhoso, digno. Amém, queridos. Amém. Compartilhe com pessoas e vamos avançar. Deus tem se manifestado de maneira tremenda, nosso Senhor, a cada encontro. Deus seja louvado. Recebam o meu cumprimento a todos. Não vou citar os nomes, mas recebam a recompensa do Altíssimo, com base naquilo que você tem plantado a nível espiritual, priorizar o reino. Acréscimos de Deus estão preparados para a sua vida nesse tempo. Receba isso, em nome de Jesus. Tenhamos todos um dia feliz, um dia abençoado, um dia selado pelo cumprimento de princípios que nos levam a propósitos. Guarde isso no seu coração e vamos avançar. Amanhã às 7 estaremos reunidos novamente para o 20º encontro desses 30 que o Senhor preparou para esse tempo. Graça e paz. Deus é contigo.